que é família da que fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Donald Trump corta o banquete de João Lourenço. Desde 2022, Angola já recebeu quase 3 bilhões de dólares de investimentos norte-americanos. E isso não surtiu em nada na população. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal IMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Vocês estão preocupados com o corredor do Lubito? Nós não estamos a festejar, mas só que o que nós estamos a tentar alertar para todos vocês é que tudo isso que o governo angolano recebe, tá a entender? Para supostamente ajudar no desenvolvimento do país, não surte efeito na vida dos angolanos. Motivo é esse que eu venho a público falar assim, parabéns Donald Trump, porque afinal de contas, o país está a se endividar, porque isso aqui não é ajuda, isso aqui é pedir. Como diz o Gica Tetembua, Angola é um país que tem, mas está sempre com a mão a pedir. Por isso que nós angolanos também somos assim. Tá a entender? Não gostamos de criar, gostamos de pedir. Mas temos condições para poder fazer. Mas preferimos pedir, porque o ir da primeira cadeira faz a mesma coisa. Tá a entender? E todos nós angolanos só esperamos no Magé. Nós não estamos a festejar. Estamos felizes por terem cortado mesmo, ok? Já inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Quem vossas opiniões que isso ajuda bastante. Divulga aqui a vossa marca, faça como a Rosas Business Corporation, the best in the country. E o Eri, então sem mais bolsas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? Donald Trump cortou o banquete do João Lourenço. Vale ressaltar que, desde 2022, Angola já recebeu 2 bilhões e 900 milhões, né, de dólares norte-americanos. Tá entendendo? Mas J Privado, o corredor do Lubito é financiado pelos empresários, não pelo governo americano. Tá, tem uma matéria, cara. Tem uma matéria aqui no nosso canal que a gente fez que Angola recebeu quase 1 bilhão de dólares do governo americano. Não é nenhum empresário. Eu não vou chegar aqui porque é uma matéria importante. Eu quero que chegue mais pessoas. Estás a me ver no Facebook, não esqueça de recomendar essa página. Olha aqui, família. Em 2024, Angola recebeu cerca de 39 milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos da América. Desde 2022 até agora, a América já investiu cerca de 2,9 bilhões de dólares, que dão por aí quase 3 bilhões de dólares. Você sentiu alguma diferença? Trump fez bem em cancelar os tratados de Biden com Angola. Esses 90 dias serão cruciais. A suspensão de ajuda para países considerados em crise deve ser reavaliada. Imagine o que um país sério poderia fazer com 3 bilhões de dólares. Como se justifica a tamanha pobreza? O alto nível de desemprego entre os mais jovens. Os jovens estão imigrando e abandonando seus sonhos de um dia se tornarem doutores e engenheiros. Se olharmos para cada decisão do Trump em cancelar esse apoio, que deveria ser usado para a reconstrução do país, na verdade acaba nas mãos erradas. Por isso, depositei muita fé nos americanos que poderiam fazer a escolha certa. Donald Trump. Apenas esse presidente poderá forçar os países africanos a se tornarem autossustentáveis. Burkina Faso, por exemplo, não conseguiu alcançar nem 1 bilhão, mas já é possível notar o progresso que aquele país está fazendo. Em Angola, realmente não consigo entender em que direção se encontra. As apostas dos nossos cérebros mais dotados, acredito que mais uma vez erraram. Se porventura o corredor do Lubito for cancelado, o investimento nas viagens terá sido em vão, embora tenha se recorrido à França para rasgar ou resgatar a ideia do investimento estrangeiro. Isso pode se tornar real. Duvido que os franceses, embora demonstrem sinais positivos, não se sintam sufocados pela pressão norte-americana, que afirma ter energia, gás e petróleo para sustentar o mundo por 100 anos. Quer dizer, a Europa estará em uma crise financeira e pressionada a resolver a questão da Ucrânia. Eu não acredito que algo de bom venha de acordo feito com John Biden. Para ser honesto, é melhor esquecerem essa ideia. No entanto, Angola precisa recomeçar
e rever onde está colocando o seu dinheiro, porque senão isso terminará em caos. Fonte, programa Kassumuna. J Privado, o que é que tens a dizer? Não tenho nada a dizer. Parabéns pelas palavras, Kassumuna. Agora, sobre Trump, será que essa Eustácia é de um tigre de papel? Nunca se escreveu tanto em tão pouco tempo sobre a tomada de posse de um presidente de um país e a sua primeira semana no cargo. Tá a entender, família? Fonte, como é que fala? Esse aqui é Integrity, né? Na verdade, Integrity. Vamos lá ver aqui a matéria completa, por favor. Nunca se escreveu tanto em tão pouco tempo sobre a tomada de posse de um presidente de um país e a sua primeira semana no cargo. Este frenesi tinha sido anunciado há muito tempo. A performance mediática da tomada de posse do presidente Donald Trump só tem paralelo na que marcou a inauguração dos Jogos Olímpicos em Paris em 26 de julho de 2024. De um lado, a dramática celebração da imposição unilateral de regras à humanidade, do outro, a dramática celebração de regras consensualmente aceites por toda a humanidade. Esta contraposição resume o tempo de transição em que o mundo se encontra. O que significa Trump nessa transição? A metáfora do tigre de papel para caracterizar o ZEUA é de Mao Tse-tung. É uma metáfora complexa, pois tanto designa fraqueza como força, a força para disfarçar a sua fraqueza. Qual a força e qual a fraqueza do ZEUA sob a batuta de Trump? Como nos ensinou Immanuel Wallerstein, a economia mundo e o sistema interestatal modernos dos últimos 5 séculos dão múltiplos sinais de esgotamento. Não é necessário concordar totalmente com os detalhes da sua análise para lhe dar o crédito de ter chamado a atenção para que algo profundamente perturbador está a afetar fatalmente o funcionamento deste conjunto sistémico, económico, social, político, cultural, epistémico, a que chamamos modernidade eurocêntrica. O que virá a seguir ninguém pode prever. Este conjunto caracterizou-se pela contínua expansão do capitalismo e do colonialismo impulsionados pelas seguintes crenças fundamentais: crescimento econômico infinito, progresso unilinear, ciência e tecnologia como racionalidades privilegiadas, superioridade civilizacional racial sexual de quem tem poder para impor unilateralmente a sua vontade, o que designei por linha abissal. A necessária coexistência da humanidade com a sub-humanidade, troca desigual entre os países centrais e os países periféricos, democracia política e fascismo social como garantes da ordem injusta com menor violência, fortalecimento crescente do Estado como garante da coesão nacional. A tensão entre uma economia crescentemente globalizada e um sistema de Estados assente em ideias tão inclusivas quanto excludentes, soberania e cidadania, foi permanente. A paz e a guerra passaram a ser irmãs gêmeas. As rivalidades imperiais foram-se sucedendo até que a partir de 1870 se começou a construir o domínio imperial do ZEUA, um domínio que viria a culminar em 1945 depois da mais recente longa Guerra dos 30 Anos, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945. Os EUA foram o único país central cujas infraestruturas saíram ilesas, e mesmo fortalecidas, da guerra. Entre 1945 e 1970 os EUA foram não só o país dominante como o país hegemônico. É certo que havia o Bloco Soviético, o que apontava para uma bipolaridade. Mas havia uma contenção recíproca entre o Bloco Socialista e o Bloco Capitalista no plano político, bem ilustrado na crise dos mísseis em Cuba em 1962, enquanto no plano da economia mundo os EUA dominavam sem rivais. Quando de 1955 a 1961 os países do Terceiro Mundo, recentemente independentes do colonialismo histórico ou ainda colónias, procuraram transformar a bipolaridade em tripolaridade, foram prontamente neutralizados. Nesse período, ser dominante tinha 2 componentes: unilateralismo e hegemonia. O unilateralismo significa a capacidade de ditar as regras de jogo nas relações internacionais que mais convém ao país dominante. A hegemonia significa a capacidade de o poder fazer sem ter de recorrer à força, por mera pressão política. O recurso à guerra, fosse ela fria ou quente, regular ou híbrida, estava sempre disponível e o superior poderio militar era um dissuasor poderoso. Aliás, a metáfora da guerra global esteve sempre na agenda, mas como forma de reafirmar a hegemonia, e evoluiu ao longo do tempo: guerra contra o comunismo,
guerra contra as drogas ilícitas, guerra contra o terrorismo, guerra contra a corrupção. A partir de 1970 tudo começou a mudar e a hegemonia do ZEUA começou a deixar de sustentar o seu unilateralismo. Emergiu a rivalidade económica da Europa Ocidental, com a aproximação à União Soviética e do Japão, ainda que permanecendo como aliados políticos do ZEUA, a primeira crise do petróleo em 1973, a derrota no Vietnã no mesmo ano, a humilhação ante o Irão de Khomeini em 1980. É certo que o Japão estagnou a partir da década de 1990, mas, entretanto, o perigo amarelo renovou-se de uma maneira sem precedentes com a ascensão da China. Desde então, o unilateralismo do ZEUA deixou de estar sustentado pela hegemonia e, sem ela, o recurso à força militar tornou-se o primeiro recurso político. O envolvimento militar no Médio Oriente e na Ucrânia são exemplos disso. O apoio militar à Ucrânia nunca se destinou a tornar possível a vitória da Ucrânia, mas antes a enfraquecer a Europa, para ser aliado político tinha de deixar de ser rival económico, e a Rússia, enquanto o mais importante aliado da China. A alta tecnologia de comunicação e informação e a indústria do entretenimento foram os dois últimos recursos para recuperar a hegemonia, mas o perigo amarelo já se tinha igualmente apropriado deles. Sem exclusividade não há hegemonia e o unilateralismo sem hegemonia só tem ao seu dispor um recurso: a guerra. Mas, neste caso, a guerra terá pela primeira vez o território norte-americano como teatro de guerra. Tigre de papel? Em face disso, qual o papel de Trump? O seu discurso inaugural pretende transmitir a mensagem de que o unilateralismo já não assenta na hegemonia e antes no excepcionalismo. Estão nele presentes todos os componentes do mito norte-americano: destino manifesto, espírito de fronteira, Far West, wilderness, conquista territorial, terra no lius, terra de ninguém, isto é, nossa. A este mito acrescenta um elemento novo. A dominação foi um custo, o desenvolvimento dos últimos 100 anos foram o fardo do homem branco norte-americano e, por isso, o mundo deve reparações ao ZEUA. É a afirmação dramática de um unilateralismo defensivo, a confirmação do declínio disfarçado de regresso à Golden AGE. Quem se opuser, prepare-se para o apocalipse. O discurso é um tratado de política simbólica, mas a obris política foi de tal forma hiperbólica que teve de se traduzir numa avalanche imediata de medidas executivas. O frenesi das palavras exigia o choque Andaoué, choque e espanto, nome da invasão militar do Iraque em 2003, no plano executivo. Se há tigre de papel, a força do disfarce da fraqueza dominou no primeiro momento. O que vai significar no plano interno e no plano internacional? O plano interno. No plano interno, o princípio da terra no lius institucional está a ser aplicado radicalmente. O Estado norte-americano é agora uma potencial Gaza institucional. Limpeza institucional como espelho de limpeza étnica. Mas a semelhança termina aqui dado que a institucionalidade norte-americana é menos débil em relação a Trump que os palestinianos em relação a Israel. Vai-se entrar num período longo, destrutivo e desestabilizador de medir forças antes que se chegue a um possível cessar-fogo. O Estado como fator de coesão social, típico do sistema mundial moderno, passa a ser o principal fator de fratura nacional. O perigo desta luta institucional reside em que ela estará sempre à beira do caos, à beira da luta extra-institucional. A estratégia da fratura é complexa porque é feita em nome da verdadeira coesão, a coesão étnico-racial. Daí, a fúria anti-imigrantes. Ou seja, o princípio fundador da coesão nacional, a cidadania, é substituído pelo princípio da comunidade. O movimento moderno da Gemeinschaft para a Gesellschaft é invertido. Mas o fim da cidadania e a sua substituição pelo neotribalismo comunitário estavam há muito inscritos nos planos do fim do secularismo e da emergência do essencialismo identitário. Das ruínas da cidadania emergirão a pertença religiosa e o identitarismo excludente. Portanto, a terra no lius trumpista não implica uma ruptura total com o passado recente. O trumpismo começou antes de Trump e vai continuar depois dele. As sementes do que estava para vir, tanto no que respeita ao fim do secularismo como no que respeita à emergência do essencialismo identitário, floresciam há muito nos média, nas redes sociais,
nas escolas e nas universidades. Se quisermos, é possível recuar muito mais atrás. Tem-se dito com verdade que com a administração Trump o capital, que sempre dominou a política norte-americana, deixou de ter confiança nos políticos e decidiu assumir diretamente o poder. 13 bilionários na equipa governamental. Mas afinal o Congresso não é há muito dominado pelo capital. Não pertence a 1% grande parte dos senadores e dos representantes. Por outro lado, o liberalismo reformista que se traduziu nas políticas sociais, na criação das classes médias, na melhoria geral do nível de vida, estado de bem-estar, tinha terminado há muito e o Partido Democrático tinha sido o instrumento dessa destruição, sobretudo a partir da década de 1990. Mesmo não constituindo uma ruptura, a acentuação dramática de certas tendências promovidas por Trump será desestabilizadora, e não podemos esquecer as sondagens recentes que pareciam indicar ser a guerra civil uma possibilidade real para uma percentagem significativa dos norte-americanos. Em alternativa, pode-se pensar que, afinal, os partidários da guerra civil acabam de ganhar eleitoralmente. Agora exigirão do presidente que a contra-revolução se transforme em senso comum, como ele próprio afirmou no discurso inaugural. Se o poderá fazer ou não é uma questão em aberto. Não é de excluir que o transforme em breve num bode expiatório. O declínio do ZEUA é estrutural e não pode ser travado pela retórica triunfalista da demagogia. No plano internacional, o dramatismo das deportações visou dar um sinal de convulsão total no sistema interestados. No entanto, não se pode subestimar as políticas reais que serão aplicadas sem dramatismo. Note-se, em primeiro lugar, que as políticas de protecionismo, nacionalismo, imposição de tarifas, promoção da industrialização agora defendidas por Trump são as mesmas políticas que os países periféricos e semiperiféricos do mundo procuraram seguir na década de 1970 e 1980 e foram severamente punidos pelas instituições multilaterais dominadas pelo ZEUA, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Tais punições foram causadoras de muito sofrimento social, de aumento da pobreza e da fome, de desindustrialização, de violência urbana, da emergência do crime organizado e das ditaduras. Não seria agora a altura de propor reparações, por exemplo, a extinção da dívida externa desses países, alguns deles ainda asfixiados por ela? E será que daqui em diante todos os outros países podem seguir o mesmo tipo de políticas propostas por Trump para o ZEUA? Ou estaremos perante mais uma manifestação de unilateralismo assente no excepcionalismo norte-americano? Já é visível que a liberdade económica e de expressão que os magnatas de Trump propagandeiam em todas as caixas de ressonância da extrema-direita do mundo é a liberdade para as suas ideias e a repressão e a censura para as ideias daqueles que se lhes opõem. O unilateralismo defensivo-agressivo de Trump visa provocar no plano internacional a mesma destruição institucional que está a provocar no plano interno. São alvo não apenas as instituições ligadas à ONU, como todas as alianças entre países de base regional ou não. A preferência por relações bilaterais e o facto das tarifas de importação serem determinadas, não pelo tipo de produto, como até aqui, mas pelo tipo de relações do país produtor com o ZEUA visa destruir a prazo qualquer aliança interestatal que rivalize com o ZEUA, seja ela a União Europeia ou os BRICS. Também na política internacional as rupturas disfarçam muitas vezes continuidades. Afinal, sendo o critério das tarifas o que indiquei acima, qual é a diferença real entre tarifas e sanções econômicas? A destruição da União Europeia não começou já com o Brexit e depois com a guerra da Ucrânia. Neste domínio das rupturas, continuidades talvez o mais cruel exemplo é o que pode vir a acontecer ao povo mártir da Palestina. A limpeza étnica que começou em 1948 com a criação do Estado de Israel está a ponto de se transformar em política oficial do ZEUA para a Palestina. Limpeza étnica de Gaza, à qual se seguirá a da Cisjordânia. Sem o dramatismo das deportações dos imigrantes, a brutal limpeza étnica é anunciada como benévola ação humanitária, como pareceu afirmar Donald Trump, referindo-se à desolação do escombro produzidos pelos incessantes bombardeios israelita. E agora, quando a fraqueza se disfarça de força, pode conduzir a resultados ainda mais catastróficos. O tigre de papel tem força para destruir, mas não para construir.
Não há lugar hoje para unilateralismos e muito menos para o do Zé Uá. Os desafios globais que a humanidade enfrenta exigem multilateralidade, civilidade e respeito mútuo. As duas grandes vítimas do tigre de papel são a democracia e a ecologia. Os milionários à volta de Trump sabem que as políticas que pretendem impor não podem ser impostas democraticamente. Por agora, decidiram ocupar a democracia e transformá-la num fascismo de rosto humano. Como fascismo de rosto humano é um oxímoro, se forem forçados a optar, sabemos de antemão qual será a sua opção. Se tivermos em conta que o iminente colapso ecológico só pode ser evitado por uma nova hegemonia global, uma grande convergência de esforços construída democraticamente entre seres humanos para poder ser executada democraticamente entre seres humanos e não humanos. É fácil de ver que o unilateralismo desprovido de hegemonia de Trump é o atalho seguido pelas elites do capitalismo global para legitimar o fascismo 3.0. A novidade deste fascismo é ser global e impor a todos os humanos o que os humanos desde o século XVI impuseram à natureza. Perante isto, é difícil imaginar que alguém pense não ser necessário nem urgente lutar, resistir e ousar vencer. Refiro-me a fascismo 3.0 porque caracterizei como fascismo 2.0 o tipo de governação que Donald Trump proclamava em novembro de 2020 nas vésperas de perder as eleições. O fascismo 2.0 assentava nas seguintes premissas: não reconhecer resultados eleitorais desfavoráveis, transformar maiorias em minorias, critérios duplos, nunca falar ou governar para o país e sempre e apenas para a base social. A realidade não existe. O ressentimento é o recurso político mais precioso. A política tradicional pode ser a melhor aliada sem saber. Polarizar. Polarizar sempre. O fascismo 3.0 amplia à escala global as premissas do fascismo 2.0.